Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Opa, não é este. Não é este. Meu irmão e a escada para o céu. Olá, Ana. Os nomes já estão trocados. Meu nome é Luz, resido no Grande ABC. Em minha família, sempre ocorreram coisas sobrenaturais. Em 2023, eu tive um sonho, e nele eu via o meu pai e a minha mãe de criação, ambos já falecidos, e eles subiam uma imensa escada que chegava até o céu. Essa escada era muito bonita, e ao redor dela existia muitas flores, grama bem verdinha, e conforme ia subindo, tinha também nela casas e moradores felizes que nos acenavam enquanto íamos subindo e passávamos próximo às suas portas. E assim eu continuava subindo, e o meu pai à frente, minha mãe ia logo atrás e eu por último. Voavam borboletas brilhantes e era tudo tão lindo e tão mágico naquele lugar. Olha, era um paraíso. E conforme se subia aquela escada, mais moradores, mais casas, e a escada era muito larga, quase num formato 4D. Como assim? E não se via o final dela. Quando eu olho para o alto, o meu pai tinha desaparecido, e então só minha mãe estava à frente. Continuei a subir e cada vez mais flores, mais borboletas, passarinhos e pequenas luzes brilhavam ali. Realmente um lugar sem igual. E era tudo muito real. Quando de repente olho novamente para cima, minha mãe também havia desaparecido. E olhando para baixo, vi que já tinha subido muito e era alto demais. Sabe, Ana, eu tenho muito medo de altura. E ali eu entrei em pânico. Comecei a chorar desesperadamente. E foi quando eu dei uma grande expirada tipo... E acordei assombrada. Pensei no que poderia ser aquele sonho tão real e estranho ao mesmo tempo. Bom, passaram-se uns 2 dias e o meu irmão foi internado. Ele já estava vivendo uma vida no alcoolismo há um tempo e não estava nada bem. Recebi essa notícia da ex-mulher dele. Ela me mandou mensagem dizendo que ele havia ligado para ela, dizendo que estava muito mal e precisava que o levasse ao hospital. E assim ela fez. E aí eu disse a mim mesma: meu Deus, não era eu que subiria a escada para o céu, e sim o meu irmão. Mas ele só estava mal, não pode ser. Será que ele vai mesmo morrer? Nisso, a Júlia, sua ex-mulher, foi visitá-lo por mais 2 dias e falou que os médicos não davam nenhuma esperança. Até que um amigo dele foi visitá-lo também e falou que ele estava melhor, estava conversando e que achava que ele ia se recuperar sim. Júlia disse que ele parecia estar com demência na última vez em que o viu. Ele disse que estava vendo pássaros e perguntava a ela se também não estava vendo, mas Júlia não via nada disso. Após a visita do amigo, na quarta-feira, eu também falei que não poderia visitar na quinta e eu iria na sexta. Chegada a quinta-feira, por volta de 11 horas da noite, Milena, a filha do meu irmão, começou a dizer para sua mãe Júlia que precisava ir correndo ver o seu pai, porque ele iria partir. Ela começou a chorar desesperadamente, começou a falar alto que ele estava indo embora. E segundo o laudo médico, às 11h03 da noite, ele de fato partiu. Como pode ser isso, Ana? A minha sobrinha Milena não sabia nem que o pai... A minha sobrinha Milena não sabia que o pai iria falecer. Ela não tinha ido ainda ao hospital. E no momento de sua partida, ela sentiu isso. Olha, foi muito triste, porque eu e a Milena não conseguimos vê-lo antes de sua partida. Nós não pudemos nos despedir, mas eu tive o sonho.
e ela sentiu o momento em que ele deixava essa vida. E tem outra coisa. O meu irmão Nego, era assim que eu o chamava, ele era inteligentíssimo, autodidata. Aprendeu só de ouvir a tocar vários instrumentos: violão, guitarra, teclado, flauta, gaita, cavaquinho, baixo, bateria. E tinha uma música que ele sempre tocava para quem o conhecesse, que era Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Que em português significa escada para o céu. E quando eu fui olhar a capa do álbum do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, o início da escada era exatamente igual a que eu vi no meu sonho. O que foi isso? Era Deus me preparando? Porque já tive outros sonhos, acho que também foram avisos. Uma outra hora eu te envio. Bom, de coração, Ana, eu fico muito feliz em ter a minha história contada por você. É um privilégio e um presente para mim. Eu sou fã dos relatos desde a infância, pois o meu pai contava coisas estranhas. A minha avó, minha mãe, minhas tias. Enfim, são tantas coisas para contar. Mas aqui deixo o meu muito obrigada. Você é a top das assombrações. Um grande beijo. Luz. Um beijo para você, muito obrigada. Será que foi Deus te preparando e esse sinal, já que o seu irmão gostava muito de Stairway to Heaven, foi assim a forma de mostrar que era o seu irmão que ele ia pegar essa escada para o céu, que ele tanto gostava, e usou parte dessa imagem da capa do disco para dizer isso? Ou foi o seu próprio irmão de algum jeito? Foi um jeito da mensagem chegar dizendo que era dele, né? Porque ele gostava muito dessa música ou desse álbum. Ou não, ou quem desenhou a capa desse álbum já teve a mesma visão que você teve, de realmente existir uma escada para o céu. Então, essa pessoa que desenhou a capa do álbum também viu a mesma escada para o céu que você viu. Então, talvez ela de fato exista, né? Alguém aí mais já viu? Então, deixem as suas opiniões. O que foi isso? Foi o irmão dela avisando, usando a imagem daquilo que ele gostava? Foi Deus avisando, usando a imagem daquilo que ele gostava? Não, essa escada de fato existe e quem desenhou a capa também conhece ou também viu, enfim. Mas interessante, né? Falo, isso não é coincidência. Foram avisos, a filha sentiu o momento. Triste, né? Mas interessante. Essas casas no caminho da escada, né? As pessoas ali. Se alguém souber mais, deixa aí nos comentários ou envia o seu relato, né? Interessante. Então vamos para o próximo relato, que é um ser do além entre as ruas de Brasília. Oi, assombrados. Oi, Ana. Meu nome é Fulana. Sou de Brasília. Eu demorei muito para escrever esse relato para vocês, mas eu quero pedir ajuda, pois essa experiência já tem 4 anos e até hoje eu não entendi o que aconteceu. Antes de tudo, gostaria de ressaltar que respeito todas as religiões, mesmo sendo leiga em algumas. Então me perdoem. Sem mais delongas, vou começar o meu relato. Eu nasci em Caldas Novas e vim para Brasília há uns 6 anos. Durante esse tempo, entre 1 e 3 anos, estava estudando em uma escola próxima à minha casa. Entre 1 e 3 anos? Como era nova e tinha chegado nas férias, precisava fazer, acho que entre o 1º e o 3º ano, seria isso? Durante esse tempo, entre o 1º e o 3º ano? Deve ser. Tinha chegado nas férias, eu precisava fazer todo aquele trâmite para pegar o passe de ônibus para ir até a escola, né, para ir e voltar da escola. Enquanto não estava pronto, eu ia a pé. Todos os dias que fiz esse trajeto foi assim, tudo extremamente tranquilo, já que o bairro onde moro é bem calmo. Porém, houve um certo dia que mudou a minha vida. Eu estava voltando da escola em uma rua muito movimentada, onde havia uma pista para corrida, quando olhei para a faixa em que eu estava indo e vi um rapaz vindo na minha direção. Eu tenho um certo nível de TDAH, então eu estava voando.
Por sorte, eu olhei, porque eu me lembro, às vezes que eu tenho miopia e astigmatismo. Os dois? Então, é muito fácil eu esbarrar em alguém. Eu estava olhando para o chão quando de repente eu vi um sapato se aproximando muito rápido. Estranhei porque ele veio com uma velocidade incomum. Na hora em que ele estava passando por mim, eu senti um arrepio que me gelou. Tentei procurar um motivo para tirar aquele medo da minha cabeça e quando ele olhou nos meus olhos, percebi que seu olhar era profundo. Algo sobrenatural que eu não consigo descrever em detalhes. Eu fiquei com muito medo e acelerei o meu passo. Comecei até a correr um pouco. Quando olhei para trás, eu fiquei pasma, pois ele me olhou ao mesmo tempo e deu um sorrisinho de lado. Ele tinha um símbolo na camisa, que eu vou deixar aqui. O símbolo, não esqueça de mencionar o símbolo. Ele tinha um símbolo na camisa. É a cruz Ankh, é o símbolo Ankh, egípcio, sabe? Que é aquela cruz, na verdade, que tem um coisinho assim em cima, né? Aqui assim. Bom, tentei pesquisar sobre aquilo, mas não encontrei sentido no que aconteceu ou qualquer ligação com o ocorrido e aquele símbolo. Agora vem a parte mais bizarra. Quando olhei para a rua movimentada para pedir ajuda ou ver se alguém tinha visto o que eu vi, não havia ninguém na rua, ninguém. Só que antes disso eu tinha visto que a rua estava cheia de pessoas. Tinha oficinas, supermercados e até posto de saúde ali. Era impossível não ter ninguém na rua. Aí quando eu olhei para trás novamente, o rapaz simplesmente havia sumido. E do nada voltei a ver muitas pessoas na rua novamente. Cheguei em casa desesperada, liguei para minha mãe, que é pastora. Ela fez uma oração muito forte porque eu entrei em casa até com o síndrome do pânico. Mesmo escrevendo muitas coisas aqui, nada se compara ao que eu senti e o que eu sinto até hoje com esse relato. Bom, Ana, esse foi o meu breve relato. Por favor, me ajude a entender. Te acompanho desde muito tempo. Um beijo para você e para sua família. Observação. Tenho apenas conhecimento de que se trata de um símbolo egípcio. É a cruz Ankh. Ankh, né? O Ankh. Então, a gente poderia dizer que é um espírito, né? Que passou ali, estranho e tal. Mas esse negócio de, no momento, as ruas onde ela estava estarem lotadas, está cheio de pessoas, e aí em um pequeno momento não ter absolutamente ninguém, e aí no próximo momento já tá cheio de gente de novo, o que a gente pensa? Que ela deu um pulinho pra outra dimensão, e esse cara tava lá. Ele tava aí desse outro lado, ele é alguém do astral, alguém de uma outra dimensão. Agora, porque ele olhou pra trás, deu um sorrisinho, aí eu não sei que ligação que ele teria com ela, se ele teria alguma ligação com ela, ou se ela só passou pro lado de lá e ele viu e tipo, você não é daqui, né? E aí ela já voltou, sabe? Não sei, deixem aí a opinião de vocês. E se já aconteceu algo com vocês, também conta pra gente, tá bom? Nesse sentido. E vamos para o próximo relato, que é Olhos Abertos, Corpo Preso. O que vi na paralisia. Oi, Ana, tudo bem? Agradeço por estar lendo o meu relato. Amo te acompanhar em todas as redes sociais. Mas enfim, vamos à minha história. Meu nome é Fulana, tenho 14 aninhos. Porém, isso aconteceu ano passado, enquanto eu ainda tinha 13. Especificamente foi no feriado de 15 de novembro. Na época do ocorrido, eu estava bem perturbada, digamos assim. Talvez tenha sido por conta de uns filmes que eu andava vendo. O meu defeito é amar esses estilos de filme até hoje. Cuidado, não sei que tipo de filme que é, mas... Para contextualizar, alguns dos filmes eram Eu, Cristiane F. Lilia Forever, essa eu não conheço. Basketball Diaries. Nossa, esse eu acho que eu... não. Eu acho que eu sei. The Basketball Diaries é que eu acho que eu conheço em português. Bom, e por aí vai. Mas eu acho que eu já entendi. Naquele dia, especificamente, já estava me sentindo estranha. Digamos que deprimida. Então, é uns filmes que assim, não dá muita, né? É uns filmes de umas pessoas complicadas, uns problemas, uns negócios, né? Que...
Bom, digamos que eu estava assim deprimida, sabe? Tem um vídeo do dia e o meu olhar está até bem vazio. Ainda mais né, para essa idade. Bom, quando chegou a noite, eu fui me deitar para dormir. Já tive vários episódios com paralisia do sono, onde eu fico assim entre o real e o irreal. Porém, naquele dia eu sabia que era real o que eu tinha visto. Ana, eu não sei como, mas consigo saber quando eu vou entrar em uma paralisia. Uhum. Então eu luto para ficar acordada. Só que nessa noite eu não liguei muito para o que estava sentindo e resolvi priorizar o meu sono. Após um tempo que adormeci, comecei a me sentir estranha. Não conseguia me mexer. Tentava falar, mas a minha boca não abria. E mesmo se eu tentasse emitir qualquer som, ficava tudo em silêncio. Ficava tudo em silêncio. Como não conseguia me mexer, abri os meus olhos e comecei a olhar em volta do meu quarto. E Ana, acho que nunca senti tanto medo. Quando olhei para o espelho da porta de correr do meu guarda-roupas, eu vi uma criatura feita de sombras, escura, com olhos verdes fluorescente, olhando para o lado da minha cama, dentro do meu espelho. Nessa hora, senti meu coração acelerar e olhei para onde a criatura estava olhando e adivinha só. Vejo um bicho com pernas e braços como se fossem agulhas de tão finas, mas que pareciam gravetos por serem enormes, com um tronco pequeno e a cabeça também pequena. O formato era como se fosse do Groot, sabe? E ele simplesmente estava subindo na minha cama pelo canto. Olha, se eu já estava assustada com o que eu vi no espelho, imagina quando eu vi o que tinha na minha cama. Eu sou evangélica desde que eu era um feto. E acredito muito em Deus. Naquela hora, eu só sabia orar e clamar a Deus na minha mente, pedindo para que conseguisse gritar. Até que então fechei os meus olhos e gritei para os meus pais o mais alto que pude. Eles não escutaram, pois já estava de madrugada e eles estavam dormindo. Mas, gente, um grito no meio da madrugada, um grito de medo, de todo, é para ser escutado. Se não escutou um grito de verdade, alguma coisa estranha tem. Ou você não gritou de fato aqui, no físico, ou alguma coisa aconteceu com eles para não acordarem também. Bom, eles estavam dormindo, mas eu não desisti e gritei novamente. Até que... Até que eu bati no negócio. Não paro quieta com a mão. Vou prender a mão pra trás, vou falar. Ai, Senhor, cadê? Até que o quê? O negócio subiu. Cadê? Ai, eu tô aqui com tensão com a história da menina. Cadê? Gritei novamente até que ouço a porta abrindo e eles correndo até o meu quarto. Ai, eles ouviram. Abri os meus olhos e vi meus pais lá. As criaturas tinham sumido e eu conseguia agora me mexer e falar. Só que eu não conseguia contar o que tinha acontecido. Eu comecei a chorar muito. A única coisa que eu falava era: eu tô com medo. Orem aqui pra mim, orem aqui, estou com medo. Meus pais me ouviram e começaram a orar ao lado da minha cama. Enquanto eles falavam com Deus, eu disse: eu vi monstros no meu quarto e não conseguia chamar vocês. Eles me acalmaram e minha mãe se deitou na minha cama. Eu não queria dormir, porque estava com muito medo, mas pelo cansaço acabei pegando no sono. No outro dia, os meus pais não paravam de me perguntar se eu estava bem, e eu falava que sim, mesmo com um sentimento estranho. Ana, eu não sei o que eram aquelas coisas que eu vi, mas eu acredito fielmente que foi real porque eu vivi aquele momento. Não foi como as outras paralisias, onde às vezes eu consegui identificar o que era irreal. Mas foi isso. Dê a sua opinião sobre o meu relato, por favor, e obrigada mais uma vez por ter lido ele aqui. Amo muito você. Um beijo pra você, muito obrigada. Primeiro, cuidado com o que você consome. Isso em relação a filmes, em relação a vídeos no YouTube, em relação a redes sociais, ainda mais numa idade dessa. É uma idade que a sua mente está em construção, muita coisa em você está em construção.
E sim, essas coisas podem te fazer. Música, inclusive, cuidado com o que você ouve, é tudo muito importante. Tudo é vibração. Então, esses filmes, como você mesma já desconfiou, né, e já sabe, no fundo, que tem um. Não é assim. Tudo bem, às vezes a gente assiste Eu, às vezes, assisto um filme desses, já fico meio impactada, e aí eu já quero assistir sei lá, umas Chiquititas pra dar uma equilibrada no negócio, sabe? Então, você assistindo aquele, tava numa vibe muito pá, isso pode ter ajudado você a ter baixado sua vibração. De repente, você tem até algum tipo de facilidade para ter esse tipo, porque eu conheço pessoas que têm muita paralisia do sono. Eu não sei o que define a pessoa ter muitas ou não ter. Eu já tive, eu sei do que você tá falando. Comigo é muito raro acontecer, mas acontece. E ver coisas desse tipo, essas sombras, para mim, pelo que eu já presenciei, pelo que eu já li e já vi, é comum. Então são seres, o que eu percebo por aí, que são seres, né, de baixos, que às vezes vêm até te sugar, e tem vários tipos. Tem os clássicos, que é o homem de chapéu, o homem de capuz, os homenzinhos baixinhos, sei lá, aquele magro e alto também. Tem uns aí que você vê sentado na beira da cama, né? Geralmente eles são... Os que você viu, tem esse aí diferentão, com as pernas e os bracinhos magros, mas eles são esquisitos. São tudo escuro, sempre mais escuro do que o escuro. Você consegue identificá-los mesmo no escuro do quarto. E eu acho que foi isso que aconteceu. Você paralisou, viu esses seres, de fato, no astral, né? Com os olhos do astral. De repente, o seu primeiro grito até nem foi no físico. E é porque é difícil diferenciar um do outro, né? Parece que você já estava ali acordado no físico, mas você estava no astral. Enfim, então, toma cuidado com essas coisas aí, né? Os filmes e tal. Se você vê que pesou, que não tá te deixando bem, não tá te trazendo uma vibração legal, troca a fita, sabe? Troca a fita. Mas é isso, né? Várias pessoas aqui, eu já vi uns trecos desse. Eu acho que pode ter relação com isso. Talvez não tenha também, não sei. Não sei, é difícil dizer, ainda mais de longe, né? Sem maiores detalhes. Mas vamos para o próximo relato, que é este: A Fumaça e o Cachorro Preto às 3 da manhã. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo recentemente, em fevereiro de 2025, aqui em Manaus, no Amazonas. Antes de começar, eu vou contextualizar um pouco. A minha casa tem 2 andares. No térreo fica a cozinha, o banheiro e a garagem. E no andar de cima há 2 quartos e uma área, uma varanda, na lateral esquerda de um dos quartos. A minha rua é sem saída, mas dá para ver uma avenida ao fundo. A rua é fechada por causa de um muro baixo. A rua é fechada por causa de um muro baixo, uma mureta, que só permite a passagem de pedestres. Ah, tá. A minha casa fica mais ou menos no meio da rua. Bom, no dia do ocorrido, eu fui dormir por volta das 11 da noite. Estava me sentindo muito cansada, apesar de não ter feito nada muito exaustivo durante o dia. E depois de adormecer, acordei com um latido muito alto de cachorro, que parecia estar bem perto de mim. Tentei ignorar e continuei deitada, mas o barulho era tão insistente que eu acabei levantando. Fui até a varanda do 2º andar para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, vi um cachorro preto na frente da minha casa, latindo em direção ao final da rua, onde fica o muro. O que me chamou a atenção foi que normalmente, quando um cachorro late, os outros da vizinhança também latem. Mas naquele momento, só aquele cachorro estava fazendo barulho. Inclusive o meu cachorro, que fica na garagem e late para qualquer coisa, estava em silêncio. Quando olhei para onde esse cachorro estava latindo, eu vi uma fumaça muito densa cobrindo o final da rua, a calçada e até parte da avenida. Os carros que passavam cortavam a fumaça, mas não parecia haver fogo ou qualquer sinal de incêndio. O cachorro continuava latindo e eu, já um pouco assustada, gritei para ele parar. Ele me olhou, latiu mais uma vez e foi embora na direção oposta à fumaça. Como tinha acabado de acordar, eu fiquei confusa sobre o que fazer. Pensei em ligar para os bombeiros,
mas como eu não via fogo, só fumaça, decidi voltar a dormir. No dia seguinte, fui até o final da rua para ver se havia algum vestígio do que tinha acontecido, mas estava tudo normal, nem sinal de fumaça ou incêndio. Será que eu estava tão cansada que acabei exagerando na minha percepção? Ou será que foi uma coincidência muito estranha? Não sei de onde veio aquela fumaça, nem por que o cachorro estava latindo daquele jeito. Se ele estava reagindo à fumaça, por que estava tão longe dela, no meio da rua? Beijos, Ana. Saúde para você e para sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Vai ver que aquela fumaça era alguma entidade, alguma coisa, algum espírito que estava por ali. O cachorro também estava percebendo isso, por isso que ele não chegava perto. Ele estava só de longe ali, mandando embora ou evitando até que chegasse mais para cá, não sei. Os outros não latirem também é estranho, né? Não sei dizer. E assim, como a gente não viu, a gente não estava lá, é difícil dizer se o que era, né? Pode ser que seja um monte de coisa. Pode ser que seja um espírito, uma entidade, um ser, ou não sei, né? Tudo muito estranho, tudo muito estranho. Então, por isso a gente fica pensando que pode ser algo sobrenatural, sim, ainda mais 3 da manhã, né? Vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. A minha avó o conhecia? Quem? Como? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bom? Esse é o meu primeiro relato de muitos que ainda enviarei. Me chamo Fulana, tenho 15 anos e acompanho o seu canal há mais de 3 anos. O relato vai ser bem curtinho e, se possuir algum nome, já vai estar trocado. Peço desculpa se houver algum erro de português e vamos lá. Gina, obrigada. Esse relato ocorreu com a minha mãe e com a minha avózinha. A minha avó tem muitas histórias. Penso em mandar algumas delas futuramente. Isso aí. Antes eu vou esclarecer algumas coisas, para o relato ficar mais claro. A minha mãe era, e até hoje, é casada com meu pai. Juntos eles tiveram 4 filhos, sendo eles 2 meninos e 2 meninas. Mas na época que ocorreu essa história, eles ainda não tinham filhos. Quando isso ocorreu, eles moravam em uma casa do lado da casa dos meus avós maternos. Bom, fatos esclarecidos, agora vamos para a história. Em meados de 1997, a minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho e o meu pai trabalhava em outra cidade. Com isso, ele não dormia em casa. Para não dormir só minha mãe, para não dormir sozinha, minha mãe dormia na casa da minha avó. Esse dia em específico, meu avô também não iria dormir em casa. Na casa da minha avó ia dormir então somente a minha avó e a minha mãe. Decidiram dormir as duas no mesmo quarto. Uma em uma cama e a outra em outra cama. A minha avó apagou as luzes e então deitaram para dormir. Uns 10 minutos depois, a minha mãe sentiu alguém puxar a coberta e o pé dela. Nisso, minha mãe disse a seguinte frase para minha avó: "Ô véia, tem alguém puxando meu pé." Ai, credo. E a minha avó disse: "Fica quieto." E minha avó disse: "Fica quieto, seu ousado." E falou para minha mãe dormir, que não ia acontecer de novo. É claro que a minha mãe não dormiu direito, né? E até hoje a minha mãe se pergunta: quem era o tal do ousado? E realmente isso nunca mais aconteceu. Bom, o relato foi esse, eu sei que é bem curtinho, mas assim que puder estarei enviando outros. Brevemente vou começar a escrever os que a minha não sei quem sofreu com uma maledite. Beijos, Ana, beijos assombrados e muita luz pra vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. E peraí, sua mãe nunca questionou, você nunca questionou sua avó sobre quem era, o que era? Porque ela falou como se ela conhecesse aquilo que estava puxando o pé e a coberta. E não era o marido dela, por falar assim, era o marido falecido. Não, então quem era? Algum gnomo, algum duende, algum espírito que ela já conhecia? E vocês não questionaram, nunca perguntaram pra ela: "Vó, o que se trata aquilo lá que a senhora falou desse jeito?" Né? Ou a mãe, né, dela, no caso, mãe, porque ela falou assim, quando ela falou: "Mãe, tem alguém puxando meu pé, não sei o que lá." Ela falou: "Fica quieto, seu ousado." Ela não falou com a mãe, ela falou com aquilo que tava puxando o pé. E ainda falou, assim, com muito
né, tipo, pode dormir que não vai mais acontecer, como se ela soubesse. E vocês nunca perguntaram pra ela, fiquei curiosa agora também. Quem era? Bom, pessoal, eita, deixa eu anotar aqui que eu contei. Bom, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, ok? E a gente se vê num próximo relato. Se for comentar que seja com respeito, e se tiver alguma história, manda o seu relato pra gente, tá? E a gente se vê então num próximo relato. Beijos pra vocês e fui! Tchau, tchau!